Você não vai mais ver o meu filho, mas o destino virou tudo. E se alguém olhasse nos seus olhos e dissesse com toda a frieza do mundo, você não vai mais ver o meu filho, você conseguiria continuar de pé? Ou sentiria o chão sumir, o coração apertar, como se tudo que dava sentido à sua vida tivesse sido arrancado de uma vez só? Essa história começa exatamente nesse ponto. No momento em que uma mulher simples, invisível para quase todo mundo, escuta uma frase que não é só uma ameaça, mas uma sentença. Uma frase dita por alguém que acreditava ter todo o poder, todo o controle, toda a razão. Porque para o mundo, ela era só mais uma mulher comum, sem sobrenome importante, sem dinheiro, sem status, alguém fácil de descartar, alguém que ninguém acreditaria. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Talvez você já tenha se sentido assim em algum momento. Pequena diante de decisões grandes, silenciada por alguém que falava mais alto, julgada sem direito de defesa. Essa história toca fundo justamente por isso, porque ela não fala apenas de uma separação, de uma injustiça ou de uma perda. Ela fala de vínculos invisíveis, de amor que nasce no silêncio, de conexões que não aparecem em fotos de família perfeita, mas que sustentam almas inteiras. Ela entrou naquela casa para trabalhar, para cumprir horários, limpar, organizar, desaparecer. Mas sem perceber, acabou fazendo algo muito maior, algo que ninguém tinha feito antes. Ela escutou, ela viu, ela ficou. Enquanto o mundo girava rápido demais, enquanto adultos fugiam da dor, uma criança encontrou nela um porto seguro. E isso, para quem nunca foi ouvido de verdade, muda tudo. Só que quando o amor nasce fora dos padrões, ele incomoda. Incomoda quem prefere controle a cuidado. Incomoda quem acredita que dinheiro substitui presença. Incomoda quem nunca aprendeu a lidar com o próprio luto. E é aí que a história vira, porque o mesmo homem que se achava dono de tudo decide que aquele vínculo precisa acabar. Decide que ela passou do limite. Decide que é melhor arrancar do que entender. A frase vem dura, seca, definitiva. Você não vai mais ver o meu filho. E naquele instante, não é só ela que perde. Todos perdem, principalmente quem menos tem voz para se defender. Essa é uma daquelas histórias emocionantes que fazem a gente parar e pensar. Até onde vai o poder de um adulto? Até onde vai a dor de uma criança? E quem realmente decide o que é amor de verdade? Ao longo desse vídeo, você vai perceber que nem sempre quem manda mais é quem ama mais. E que o destino às vezes age quando tudo parece perdido. Mas antes de continuar essa história, e eu prometo que o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você, eu quero te fazer um convite rápido e muito importante. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, histórias de superação, de mulheres fortes, de vínculos reais que transformam vidas, se inscreve agora no canal. Deixa seu joinha, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum testemunho, nenhuma história profunda como essa. E compartilhe aqui nos comentários o seu testemunho, a sua vivência, a sua dor ou sua virada. Nós queremos te ouvir por aqui. Esse espaço também é seu. Porque talvez essa história não tenha chegado até você por acaso. Talvez ela toque em algo que você viveu, vive ou ainda vai viver. E conforme você continuar assistindo, vai entender que quando alguém tenta separar o que foi unido pelo cuidado e pela verdade, o destino costuma responder de formas que ninguém espera. Às vezes, tudo começa de um jeito tão simples que ninguém percebe o perigo se aproximando. Não tem grito, não tem discussão, não tem cena dramática logo de cara. Tem rotina, tem silêncio. Tem uma mulher chegando cedo, uniforme simples, passos cuidadosos para não incomodar ninguém naquela casa grande demais e vazia demais. Ela não entrou ali para mudar destinos, nem para disputar espaço com ninguém. Entrou para trabalhar, sobreviver, pagar contas, seguir invisível,
como tantas outras mulheres comuns que o mundo aprende a não enxergar, e é justamente aí que mora o começo de tudo. Porque enquanto os adultos daquela casa estavam ocupados demais com trabalho, aparências e dores mal resolvidas, havia uma criança aprendendo a ficar sozinha, aprendendo a não pedir, aprendendo a engolir o choro, uma criança que já tinha perdido demais para a idade que tinha. E quando uma criança aprende cedo demais a se calar, qualquer pessoa que se disponha a ouvir vira abrigo. Ela ouviu, não como quem faz favor, mas como quem se importa. Ouviu histórias repetidas, perguntas que não tinham resposta, silêncios longos que diziam mais do que palavras. Ouviu o medo, a saudade, a confusão emocional de alguém pequeno demais para carregar tudo aquilo sozinho. E sem perceber, sem planejar, sem sequer nomear, começou a ocupar um lugar que ninguém mais ocupava, o lugar de presença. Isso incomoda, sempre incomoda, porque o amor silencioso, o cuidado verdadeiro, expõe ausências. Ele revela quem não ficou, quem não escutou, quem preferiu fugir. E quando alguém poderoso percebe que perdeu espaço emocional para alguém considerado sem importância, o instinto não é entender, é reagir, é atacar, é retomar o controle. No começo, foram olhares atravessados, frases curtas, regras novas que surgiam do nada, limites confusos, impostos sem explicação. Ela sentia o clima mudar, mas não entendia exatamente por quê. Afinal, o que havia de errado em conversar com uma criança triste? Em perguntar se estava tudo bem? Em oferecer companhia quando ninguém mais tinha tempo? Mas naquele tipo de mundo, isso já era demais. O problema nunca foi o que ela fazia. O problema era o que ela representava. Ela era a prova viva de que dinheiro não substitui afeto, de que presença vale mais do que autoridade, de que vínculo não se compra, se constrói. E para quem acreditava mandar em tudo, isso era insuportável. A criança, por sua vez, começou a se apegar sem culpa, porque criança não finge, criança sente, criança reconhece quem está de verdade. E quanto mais aquele vínculo crescia, mais frágil ficava a máscara de normalidade daquela casa. Sorrisos ensaiados já não convenciam, ordens não funcionavam como antes. Algo estava escapando do controle. E então veio a decisão, fria, dura, definitiva, não dita num momento de explosão, mas planejada, pensada. Uma decisão que não levava em conta sentimentos, apenas hierarquia, poder, posse, porque na cabeça de quem decide, criança não escolhe, criança obedece. E adultos, do lugar certo, sabem o que é melhor. Quando a frase foi dita, ela não veio só como um aviso. Veio como uma tentativa de apagar tudo o que tinha sido construído até ali. Você não vai mais ver o meu filho. Como se fosse possível arrancar um vínculo pela raiz sem deixar feridas. Como se amor fosse algo descartável. Como se a dor fosse obediente. E é nesse ponto que muita gente quebra. É aqui que histórias terminam. É aqui que mulheres comuns se recolhem, engolem a injustiça e seguem tentando sobreviver em silêncio. Mas essa história não para aqui, porque quando alguém tenta separar à força o que foi unido pelo cuidado, algo começa a se mover por dentro. Um sentimento que mistura medo, indignação e uma força que a própria pessoa não sabia que tinha. Ela saiu daquela casa com o coração pesado, a cabeça cheia de perguntas e a sensação de ter perdido algo que nunca foi oficialmente seu, mas que era real demais para fingir que não existiu. E enquanto caminhava para longe, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido, algo ficava claro, mesmo sem palavras. Aquilo ainda não tinha acabado, nem para ela, nem para a criança, nem para quem achava que tinha dado a última palavra. Se essa parte da história te fez sentir algo, aperto no peito, revolta, identificação, guarda isso. Depois, lá no final, eu vou te pedir para escrever uma palavra ou uma frase específica nos comentários, algo que represente exatamente o que você sentiu até aqui. Ela era o tipo de mulher que o mundo aprende a não ver.
Passava pelos corredores sem levantar a cabeça, limpando rastros de vidas que não eram as dela, recolhendo migalhas de atenção, ouvindo conversas que nunca a incluíam. Vestia sempre o mesmo uniforme simples, já gasto pelo tempo e pelo esforço, e carregava no corpo os sinais de quem acorda cedo demais e dorme tarde demais para garantir o básico. Para muitos, ela não tinha nome, não tinha história, não tinha importância. Era só a mulher da limpeza, a funcionária, aquela ali, invisível aos olhos de quem só enxerga status, dinheiro e aparência. Mas enquanto o mundo insistia em reduzi-la ao que ela fazia, havia algo nela que ninguém conseguia medir. Um tipo de dignidade silenciosa que não faz barulho, mas sustenta tudo por dentro. Ela não falava alto, não se impunha, não exigia nada. Apenas seguia, dia após dia, fazendo o que precisava ser feito, mesmo quando o coração estava pesado, mesmo quando a vida já tinha tirado demais. E talvez você reconheça esse lugar. Talvez você já tenha sido essa pessoa que entrega tudo e recebe quase nada em troca. Aquela que dá o seu melhor, mas é tratada como se fosse facilmente substituível. Aquela que já sentiu, em algum momento, que poderia desaparecer e ninguém perceberia. O olhar dela era de quem aprendeu a observar mais do que falar. Via detalhes que os outros ignoravam. Sentia o clima dos ambientes. Percebia silêncios, dores escondidas, ausências que gritavam. Enquanto passava pano no chão, também recolhia pedaços de histórias. Enquanto limpava a casa, carregava dentro de si uma sensibilidade rara, daquelas que não se aprende em livro, só na vida. E, ironicamente, quanto mais invisível ela parecia para os adultos, mais presente ela se tornava para quem realmente precisava ser visto. Porque existe uma diferença enorme entre valor social e valor humano. O valor social é esse que depende de cargo, de sobrenome, de conta bancária. Já o valor humano, esse mora em coisas que não aparecem na vitrine. Mora no cuidado, na escuta, na constância, na forma como alguém permanece mesmo quando não é obrigado. E ela carregava tudo isso sem saber que justamente por isso estava ocupando um lugar muito maior do que imaginava. Talvez seja por isso que essa parte da história dói e abraça ao mesmo tempo. Dói porque expõe o quanto o mundo pode ser cruel com quem é simples. Abraça porque faz lembrar que ser invisível aos olhos errados não significa ser pequeno. Às vezes, significa apenas que você ainda não foi visto por quem realmente importa. E enquanto ela seguia sendo subestimada, ignorada e colocada à margem, algo já estava se movendo nos bastidores dessa história. Algo que não tinha nada a ver com dinheiro, aparência ou poder, mas com vínculo, presença e verdade. Se em algum momento você se sentiu descartável, menor do que realmente é, ou esquecido apesar de tudo o que oferece, guarda isso no coração por enquanto. Daqui a pouco, essa sensação vai fazer ainda mais sentido dentro dessa história. E antes de continuar, escreve nos comentários uma palavra que represente como você já se sentiu quando ninguém te olhava. Pode ser invisível, esquecida, subestimada ou qualquer outra que venha do coração. Foi assim, quase sem ninguém perceber, que o menino começou a vê-la. Não de uma vez, não como uma revelação grandiosa, mas no ritmo simples dos dias comuns. Ele a via quando acordava cedo demais e encontrava alguém já trabalhando. Via quando passava por ela no corredor e recebia um bom dia verdadeiro, daqueles que não são automáticos. Via quando derrubava algo no chão e, em vez de um olhar de reprovação, encontrava paciência. Enquanto os adultos estavam ocupados demais com agendas, problemas e aparências, aquela criança enxergava o que realmente importava: presença. O vínculo não nasceu de promessas nem de gestos exagerados. Nasceu do cotidiano, de alguém que escutava sem interromper, que se abaixava para ficar na mesma altura, que percebia quando o silêncio dele estava pesado demais para a idade que tinha.
Ela não tentava ocupar um lugar que não era seu, não forçava carinho, não criava dependência, apenas estava ali. E para uma criança, isso muda tudo. Porque criança não mede afeto pelo discurso, mede pelo tempo, pelo olhar que presta atenção, pela mão que não solta quando o dia fica difícil. Ele começou a procurá-la sem perceber. Primeiro para contar coisas pequenas, depois para dividir medos, depois para ficar perto quando a casa parecia grande demais e vazia demais. Enquanto os adultos falavam de futuro, herança, decisões importantes, ele só queria alguém que perguntasse como ele estava de verdade. E ela perguntava, todos os dias, mesmo quando ninguém mais perguntava nada. Talvez por isso esse laço tenha se tornado tão forte. Não era sobre status, nem sobre papéis sociais. Era sobre sentir-se visto. Crianças têm essa capacidade que muitos adultos perdem com o tempo. Elas enxergam essência. Elas não se impressionam com roupas, cargos ou dinheiro. Elas percebem quem cuida, quem escuta, quem permanece. E ele percebeu. Percebeu antes de todo mundo. Percebeu aquilo que os adultos ignoravam porque estavam ocupados demais tentando controlar tudo. E quando uma criança cria esse tipo de vínculo, não é carência, é reconhecimento. Ele reconheceu nela um porto seguro, um lugar onde podia existir sem medo, onde podia falar da saudade, da dor, da confusão, sem ser mandado engolir o choro ou ser forte. Ela não corrigia sentimentos, não diminuía dores, validava. E isso cria raízes profundas, raízes que não se arrancam facilmente. É aqui que o coração do público começa a apertar. Porque quando existe um vínculo assim, genuíno, silencioso e construído no cuidado diário, a ameaça não é só a separação física. É o risco de quebrar algo que estava ajudando aquela criança a sobreviver emocionalmente. E talvez você já tenha sentido isso também. O medo de perder a única pessoa que te entendia. O pânico de ver alguém importante ser afastado sem que você pudesse fazer nada. Enquanto os adultos viam uma funcionária, uma mulher comum, alguém facilmente substituível, aquela criança via refúgio, via amor em forma simples, via segurança. E sem saber, ele estava prestes a ser colocado diante de uma escolha impossível para alguém tão pequeno. Uma escolha que não nasceu do coração dele, mas das decisões de adultos que nunca perceberam o que realmente estava em jogo. Se essa parte da história tocou você, escreve nos comentários uma frase simples. Ele me viu. Às vezes, tudo o que a gente precisa na vida é ser visto por alguém de verdade. O pai entra nessa história não como um vilão de filme, mas como alguém quebrado por dentro. Um homem acostumado a mandar, decidir, controlar tudo ao redor, menos aquilo que mais doía, o próprio luto. Desde a perda da esposa, ele vinha funcionando no automático, como se manter tudo sob controle fosse a única forma de não desmoronar. Trabalho em excesso, decisões frias, postura firme diante dos outros. Por fora, força. Por dentro, um vazio que ele nunca soube nomear. E quando a dor não é elaborada, ela costuma se transformar em orgulho, em rigidez, em necessidade de domínio. Ele acreditava de verdade que estava fazendo o certo. Na cabeça dele, aquela mulher simples não passava de uma funcionária. Alguém fora do lugar. Alguém que, aos olhos da sociedade, não deveria ocupar espaço emocional na vida do filho. E esse pensamento não nasce do ódio, nasce do medo. Medo de perder o controle, medo de ser julgado, medo de parecer fraco diante do mundo. Porque para homens como ele, admitir que o filho se apegou mais a uma mulher humilde do que às escolhas certas seria admitir que algo saiu do script. Havia também a pressão silenciosa, aquela que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sente. O que vão dizer? O que vão pensar? Um homem poderoso, viúvo, cercado de gente rica, deixando que uma mulher sem status influencie seu filho? Para ele, isso soava como ameaça, não só ao seu orgulho, mas à imagem que construiu a vida inteira.
E quando orgulho e dor caminham juntos, as decisões quase nunca nascem do amor, nascem da defesa. Ele não enxergava o vínculo como cuidado, enxergava como invasão. Não via acolhimento, via desobediência. Porque admitir que aquela mulher fazia pelo filho o que ele próprio não conseguiu fazer, significaria encarar uma culpa grande demais. Era mais fácil afastá-la, mais fácil cortar o laço, mais fácil dizer, aqui quem manda sou eu, do que perguntar, onde eu falhei. O poder, quando usado como escudo emocional, machuca quem está mais perto. E assim, num misto de dor mal resolvida, ego ferido e medo social, ele toma a decisão errada, acreditando que era a única possível. Afastar, proibir, cortar. Ele não acordou querendo destruir o filho. Ele acordou querendo silenciar a própria dor. Só que decisões tomadas para proteger o ego quase sempre cobram um preço alto. E quase sempre quem paga não é quem decide, mas quem depende. Quando ele pronuncia aquelas palavras duras, carregadas de autoridade, não é apenas a mulher que é afastada. É a única fonte de segurança emocional que aquela criança tinha naquele momento. E isso ele ainda não consegue ver, porque o orgulho cega, o luto endurece. E o poder, quando não é temperado com empatia, se transforma em distância. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Alguém que te afastou não por maldade pura, mas por incapacidade de lidar com a própria dor. Alguém que tomou uma decisão errada acreditando estar fazendo o melhor. Se essa parte da história despertou algo em você, escreve nos comentários uma palavra só: orgulho. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para entender. Ela não chega fazendo barulho, não chega ocupando espaço, ela simplesmente está, sempre esteve. Enquanto o resto da casa funcionava no modo automático, enquanto adultos passavam apressados, presos às próprias urgências, ela se movia devagar, com um tipo raro de atenção. A protagonista dessa história é daquelas pessoas que enxergam o que ninguém ensina a ver. Não porque estudou para isso, mas porque carrega no peito um coração treinado pela vida, pela dor e pela empatia. O trabalho dela é simples: limpar, organizar, recolher o que os outros deixam para trás. E talvez por isso mesmo ela tenha aprendido a perceber detalhes que passam despercebidos. O copo que o menino sempre deixa pela metade, o prato que volta quase cheio. O silêncio prolongado demais para uma criança tão nova. Ela nota o jeito como ele anda arrastando os pés, como evita olhar nos olhos quando os adultos falam com ele, como encolhe o corpo quando sente que está incomodando. Coisas pequenas, invisíveis para quem só olha de cima. Ela não faz grandes discursos, não tenta substituir ninguém, não força carinho. O que ela faz é ainda mais poderoso. Ela se abaixa, literalmente. Se ajoelha para ficar na altura da criança, olha nos olhos, espera. Não invade o silêncio, mas também não foge dele. E quando fala, fala baixo. Pergunta coisas simples, mas que ninguém nunca perguntou antes. Você dormiu bem? Quer ficar aqui um pouco? Posso sentar com você? Perguntas que parecem pequenas, mas que para uma criança carente soam como abrigo. Ela escuta de verdade, não enquanto pensa na próxima tarefa, não enquanto olha o relógio. Escuta como quem diz sem palavras: eu tenho tempo para você. E isso muda tudo. Ela lembra detalhes. Lembra do medo que ele tem do escuro, do jeito que ele gosta do pão cortado em triângulo, do nome que ele dá aos brinquedos, do dia em que ele fica mais quieto porque é a data que a mãe fazia bolo em casa. Ela não precisou ser avisada. Ela percebeu. Enquanto o mundo ensina a endurecer, ela escolhe sentir. Enquanto os adultos dizem, para de chorar, ela diz, pode chorar. Enquanto dizem, seja forte, ela diz, eu estou aqui. E é assim, no cotidiano, no gesto repetido, no cuidado silencioso, que o vínculo nasce, não como algo dramático, mas como algo inevitável. Porque quando alguém te vê de verdade, você se apega sem perceber. Ela não enxerga aquela criança como problema,
nem como herdeiro, nem como responsabilidade alheia. Enxerga como gente, como alguém que sente falta, que tem medo, que carrega perguntas grandes demais para a idade. E talvez seja isso que a torne tão perigosa aos olhos de quem vive de aparência. Porque ela vê além do papel social, além da hierarquia, além do que é conveniente. E aos poucos, sem que ninguém anuncie, ela se torna a única presença constante. Aquela que percebe quando algo não vai bem antes de virar crise. Aquela que oferece colo antes do desespero. Aquela que entende que amor não precisa de título, só de presença. É nesse ponto que a história começa a ficar delicada. Porque quando alguém finalmente é visto, perder esse olhar dói mais do que nunca. Se essa parte tocou você, escreve nos comentários uma palavra simples: vi. Às vezes, tudo o que a gente quer é isso. Depois que ela sai, a casa continua grande, bonita, impecável por fora. Os móveis continuam no lugar, os lustres seguem acesos, os corredores seguem longos demais. Mas alguma coisa muda de forma quase imperceptível, como quando o ar fica pesado antes de uma tempestade. O silêncio se instala. Não um silêncio tranquilo, mas um silêncio que aperta o peito. Aquele tipo de silêncio que grita, mesmo sem som. O menino sente antes de todo mundo. Ele acorda esperando ouvir passos conhecidos. Uma voz baixa perguntando se dormiu bem, alguém que se ajoelha ao lado da cama. Não tem ninguém. Desce as escadas devagar, como se cada degrau confirmasse a ausência. A cozinha está arrumada demais. Tudo funciona, tudo está no lugar, menos ele. O café esfria na xícara, a comida volta quase inteira. Ninguém percebe no primeiro dia, nem no segundo. Afinal, naquela casa, sempre houve comida demais e atenção de menos. Com o passar dos dias, o brilho vai embora. Não de uma vez, mas aos poucos. O olhar perde curiosidade. As respostas ficam curtas. O quarto vira refúgio e prisão ao mesmo tempo. Ele se isola não por birra, mas por cansaço emocional. Cansaço de tentar ser visto. Cansaço de sentir falta de alguém que ninguém menciona. A ausência dela não é falada, mas está em tudo. No canto vazio do sofá. No horário em que alguém costumava parar para escutar. No silêncio que agora ninguém interrompe. O corpo começa a responder ao que a boca não consegue dizer. A fome some. O sono fica quebrado. As noites ficam longas demais para uma criança tão pequena. Ele se encolhe, como se quisesse ocupar menos espaço no mundo, como se tivesse aprendido que sentir demais dá problema. E ninguém entende direito. Chamam de fase, de manha, de drama. Mas não é. É dor acumulada. É luto não reconhecido. É o grito invisível de uma criança que perdeu de uma vez só a mãe que já não tinha e a presença que o fazia se sentir seguro. A casa rica fica emocionalmente morta. Tem tudo, menos calor. Tem estrutura, menos vínculo. Tem poder, menos cuidado. O pai percebe algo estranho, mas não sabe nomear, trabalha mais, se ocupa mais, acredita que o tempo resolve, mas o tempo, quando não encontra acolhimento, só aprofunda o vazio. O menino passa a existir em modo economia de energia, como quem tenta sobreviver sem incomodar. E o mais doloroso é isso: ninguém está sendo cruel de propósito. Mas a ausência dela escancarou algo que estava escondido havia muito tempo. A criança não precisava de luxo, precisava de presença, precisava de alguém que visse o que estava acontecendo por dentro. Agora, sem esse olhar, tudo começa a desmoronar silenciosamente. Se você já viveu um vazio assim, comenta a palavra silêncio. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para não deixar que alguém se perca nesse espaço sem voz. Chega um dia em que o silêncio não aguenta mais ficar quieto. Não é algo anunciado, não vem com aviso. A casa acorda como sempre, mas alguma coisa está errada desde cedo. O menino não desce para o café, não responde quando chamam. Quando finalmente alguém entra no quarto, encontra um corpo pequeno demais para tanta tristeza.
fraco, pálido, respirando de um jeito estranho, como se até o ar estivesse pesado demais para entrar. O coração dos adultos acelera, mas ainda tem confusão, ainda tem negação, ainda tem aquela frase perigosa: deve ser só mais uma crise. Mas não é. O corpo começa a falar o que o coração já não consegue carregar sozinho. O menino tenta se levantar e não consegue. A cabeça dói, o estômago rejeita tudo, os olhos não focam direito. Não tem choro escandaloso, não tem grito. Tem um cansaço profundo, antigo, acumulado, um tipo de exaustão que não combina com a infância. E é aí que o medo entra na casa pela primeira vez de verdade. Não o medo de perder controle, mas o medo de perder alguém. O médico chega rápido demais para quem ainda queria acreditar que era exagero. Examina em silêncio, observa mais do que fala. Faz perguntas simples que vêm carregadas de peso. Há quanto tempo ele não se alimenta direito? Quando foi a última noite de sono sem pesadelos? O que mudou recentemente na rotina? O pai responde como pode, mas começa a perceber os buracos nas próprias respostas. Percebe o quanto não sabe, percebe o quanto não viu. Quando o diagnóstico vem, não é técnico demais, mas dói como se fosse uma sentença. Não é birra, não é manipulação, não é falta de limites, é dor emocional, é tristeza profunda. É um colapso interno de uma criança que perdeu demais em pouco tempo. O médico fala em exaustão emocional, em luto mal elaborado, em sinais claros de sofrimento psíquico. Fala que crianças também adoecem por dentro. Fala que o corpo grita quando ninguém escuta o coração. O pai sente o chão ceder. Cada frase bate como um espelho quebrado, mostrando falhas que ele evitou olhar. O menino não está fingindo. Não está tentando controlar ninguém, está tentando sobreviver com as ferramentas que tem. E são poucas, o medo muda de forma. Agora não é mais sobre autoridade, reputação ou decisões sociais. É sobre a possibilidade real de perder o filho para uma dor silenciosa, de perceber tarde demais. O quarto fica cheio de gente, mas o menino continua sozinho por dentro. Ele abre os olhos por um instante, olha em volta como se procurasse algo que não está ali. Não chama ninguém, não reclama, apenas vira o rosto cansado. E esse gesto simples corta mais fundo do que qualquer grito. Porque ali fica claro, ele desistiu de pedir. Se essa parte da história apertou algo aí dentro, comenta a palavra verdade. Às vezes a verdade dói. Mas é ela que começa a mudar tudo. Quando o médico sai do quarto, o silêncio que fica não é o mesmo de antes. Não é vazio, é pesado. É um silêncio que cobra resposta. O pai permanece ali, de pé, olhando para o filho deitado, frágil demais para a idade que tem, pequeno demais para carregar tanta coisa sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sabe o que fazer. Não há decisão de negócios, não há dinheiro, não há autoridade que resolva aquilo. Só existe uma pergunta martelando, insistente, impossível de ignorar. Se isso não é birra, então o que eu fiz? Ele se senta devagar na beira da cama, como quem entra num território desconhecido. Observa o rosto do menino, as olheiras fundas, a respiração curta. Cada detalhe começa a puxar lembranças que ele empurrou para longe por meses, talvez anos. Lembra das noites em que o filho acordava chamando no meio da madrugada e ele mandava alguém ir ver. Lembra das vezes em que ouviu a porta do quarto se abrir e fechar, sabendo que o menino procurava por ele e fingiu não perceber. Lembra de ter chamado isso de fase, de fraqueza, de exagero. Agora tudo isso ganha outro nome, ausência. A memória começa a pregar peças cruéis. Ele lembra da mulher humilde ajoelhando no chão para ficar na altura da criança, ouvindo histórias sem pressa. Lembra dela perguntando coisas simples, se ele dormiu bem, se estava com fome, se estava triste, coisas que parecem pequenas demais para quem vive cercado de luxo, mas que naquele momento se revelam gigantes.
O pai engole seco ao lembrar da própria irritação, do desconforto que sentia ao ver aquela conexão. Talvez não fosse raiva dela, talvez fosse vergonha de si mesmo. As palavras do menino ecoam na cabeça dele como um julgamento silencioso. Ela me escuta. Ela sabe quando eu estou triste. Ela fica comigo quando eu choro. Frases simples, mas que agora soam como acusações, não ditas com ódio, mas com uma sinceridade que machuca mais. Porque criança não manipula com estratégia, ela se apega com verdade. E essa constatação começa a rachar o orgulho do pai por dentro. Ele passa a mão no rosto, sentindo o peso de uma culpa que não tem mais para onde fugir. Se era manipulação, porque doeu tanto tirar aquela mulher da casa. Se era interesse, porque o vazio ficou tão grande depois que ela se foi. Se era algo errado, porque o próprio filho começou a desaparecer aos poucos junto com ela. A resposta surge devagar, desconfortável, impossível de negar. Não era manipulação, era amor. Um amor simples, presente, cotidiano. Um amor que ele nunca soube oferecer daquele jeito. E isso dói mais do que admitir qualquer erro. Dói porque não dá para culpar ninguém. Não dá para jogar a responsabilidade para fora. O problema não era a mulher humilde. O problema era o espaço que ele deixou vazio. O luto que ele não elaborou. O orgulho que o impediu de enxergar que dinheiro não protege criança de solidão. O pai percebe, tarde demais, que tentou substituir presença com controle e cuidado com regras. Ele se inclina um pouco mais perto do filho, como se quisesse pedir desculpa sem palavras. O menino se mexe levemente, murmura algo quase inaudível, um nome, o nome dela. E isso termina de quebrar o que ainda restava de defesa. Não há mais como fingir. Não há mais como sustentar a versão confortável da história. A verdade se impõe com força. Ele afastou justamente quem estava segurando o filho vivo por dentro. Se essa parte te fez lembrar de alguém que só percebeu o valor quando quase perdeu, comenta a palavra orgulho. Às vezes, reconhecer o orgulho é o primeiro passo para ele cair. Depois daquele dia, a casa continuou de pé, mas tudo dentro dela começou a cair. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, silenciosamente, do jeito mais perigoso que existe. Os corredores continuavam largos, os móveis impecáveis, os funcionários cumpriam horários, as luzes acendiam no fim da tarde como sempre, mas alguma coisa essencial tinha ido embora. E não era só ela. Era o que ela sustentava sem ninguém perceber. O menino começou a diminuir dentro da própria vida. Não fazia barulho, não dava trabalho, não reclamava, e isso, para um adulto distraído, parecia até uma melhora. Mas quem sabe enxergar, entende. Quando a criança para de pedir, é porque já desistiu. Ele passou a comer menos, empurrando o prato sem fome, como se o corpo não visse mais sentido em se alimentar. Passou a ficar mais tempo no quarto, olhando para o nada, segurando objetos pequenos como quem se agarra ao último fio de segurança. O brilho nos olhos apagou primeiro. Depois veio o cansaço constante, a apatia, o silêncio pesado que gritava mais alto do que qualquer choro. Na escola, a mudança não passou despercebida. A professora chamou o pai com cuidado, escolhendo palavras, mas sem conseguir esconder a preocupação. Disse que o menino não participava mais, que se distraía fácil, que às vezes parecia longe mesmo estando ali. Disse que ele dormia em sala, que esquecia coisas básicas, que tinha um olhar triste demais para a idade. O pai ouviu, respondeu com frases prontas, disse que era fase, adaptação, saudade da mãe. Disse tudo isso tentando convencer mais a si mesmo do que a ela. Em casa, a governanta observava em silêncio. Via o quarto permanecer fechado por horas. Via o menino passar sem olhar. Via a comida voltar quase intacta. Via também o pai andando de um lado para o outro, inquieto, irritado, tentando manter controle sobre algo que já tinha escapado das mãos. Ela tentou alertar, tentou dizer que aquilo não era normal, que não era birra, que não era drama,
Mas nem toda a verdade encontra espaço quando o orgulho ainda está sentado à mesa. Até que o corpo decidiu falar o que ninguém quis ouvir. Foi numa manhã comum, sem anúncio, sem preparo. O menino simplesmente caiu. Um desmaio seco, assustador, desses que fazem o tempo parar. O pai sentiu o chão sumir quando o viu desacordado, frágil, leve demais nos braços. O medo finalmente atravessou todas as defesas. Não era mais teoria, não era discurso, era real, era urgente. No consultório, o ar parecia mais pesado. O médico foi direto, sem crueldade, mas sem rodeios. Falou de exaustão emocional, de depressão infantil, de abandono afetivo. Disse que crianças adoecem quando perdem vínculos que lhes dão segurança. Disse que amor não é acessório, é necessidade básica. E então veio a frase que atingiu onde mais doía. Não foi dita em tom de ataque, mas caiu como um espelho impossível de quebrar. Isso era cuidado. Ou o Senhor não aguentou ver alguém fazendo melhor? O pai ficou em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Não defensivo, não orgulhoso. Um silêncio de quem finalmente entende. As cenas começaram a se encaixar com uma clareza cruel. A presença constante dela. A melhora do menino enquanto ela estava ali. O colapso depois da ausência não dava mais para negar. A casa não estava desmoronando por falta de dinheiro, nem por falta de autoridade. Estava desmoronando porque quem sustentava o emocional daquela criança tinha sido arrancada sem cerimônia. Se essa parte da história te apertou o peito e te fez pensar em quantas vezes o cuidado verdadeiro é confundido com exagero, comenta a palavra verdade. Às vezes, a verdade dói porque chega tarde, mas ainda chega. O destino começou a virar no momento em que ele decidiu sair de si mesmo. Não foi um gesto bonito, nem cinematográfico. Foi desconfortável, silencioso, cheio de vergonha. Ele entrou no carro com as mãos trêmulas, dirigiu sem ligar o rádio, sentindo cada quilômetro como um acerto de contas. Não levava certezas, nem promessas. Levava apenas a coragem tardia de admitir que tinha falhado. E que talvez isso fosse o único ponto de partida possível. O reencontro não aconteceu com abraços imediatos, nem frases prontas. Quando ela apareceu à porta, o menino demorou alguns segundos para reagir, como quem precisa confirmar se aquilo é real ou mais uma despedida disfarçada. O corpo dele avançou antes da razão, mas parou no meio do caminho, hesitante. Foi ela quem se ajoelhou primeiro, ficando na altura dos olhos dele, sem invadir, sem exigir. Só abriu os braços e esperou. E naquele gesto simples, o mundo do menino encontrou chão outra vez. A reconstrução não foi rápida. Houve dias bons e dias difíceis. Houve silêncio, houve medo, houve recaídas. O menino não voltou a sorrir de uma vez, voltou aos poucos. Primeiro voltou a comer. Depois voltou a dormir. Depois voltou a perguntar. Cada pequena melhora era uma conquista silenciosa, sem aplauso. O pai observava tudo com um misto de gratidão e culpa, aprendendo a ficar, aprendendo a ouvir, aprendendo a não competir com o cuidado, mas somar. Nada ali parecia um conto de fadas. Não houve mágicas, houve escolhas diárias, houve conversas difíceis, houve pedidos de desculpa repetidos, porque uma vez só não bastava. Houve um homem aprendendo que autoridade sem presença é abandono disfarçado. Houve uma mulher entendendo que amar também é permanecer, mesmo quando o passado ainda dói. Houve uma criança reaprendendo a confiar, passo a passo. O amor que se formava ali não substituía ninguém, não apagava perdas, não reescrevia o passado. Ele transformava o jeito de olhar, o jeito de cuidar, o jeito de existir juntos. O destino não tinha mudado por acaso, nem por sorte. Mudou porque alguém, finalmente, teve coragem de encarar o próprio erro sem fugir. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Mas tudo pode, aos poucos, começar a ser verdadeiro. Se essa parte da história tocou algo profundo em você, comenta a palavra coragem.
Às vezes, o maior milagre não é o que acontece com a criança, é o que acontece com o adulto quando ele decide mudar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou em algum lugar profundo. Talvez você tenha se visto nessa criança, nessa mulher invisível aos olhos do mundo, ou até nesse adulto que precisou aprender da forma mais dolorosa que amor não se impõe, se constrói. E é exatamente por histórias assim que este canal existe. Então, se inscreva agora no canal, de verdade. Esse é um espaço feito para quem sente, para quem carrega cicatrizes, para quem acredita que histórias podem curar, despertar e transformar. Quando você se inscreve, você ajuda esse conteúdo a continuar alcançando pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Deixe o seu like, isso faz toda a diferença para que mais histórias emocionantes como essa cheguem a outras vidas. Ative o sininho das notificações, porque sempre tem uma nova história esperando por você. Histórias de dor, superação, recomeços e amor verdadeiro. Agora eu quero te ouvir. Comente exatamente esta frase. O amor verdadeiro transforma. Ou, se preferir, conte nos comentários qual parte dessa história mais mexeu com você. Seu comentário pode tocar alguém que está lendo em silêncio. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele se conecta diretamente com essa história e pode te impactar ainda mais. A gente se vê no próximo vídeo.